Olá, meu amigo e amiga, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um react do vídeo Guerra de Israel e Hamas na Faixa de Gaza, do canal ICL, Instituto O Conhecimento Liberta. Todos nós estamos interessados no conflito israelo-palestino. Se inscreva no canal e deixe seu like enquanto assistir ao vídeo. A repórter Heloísa Vilela está lá acompanhando de perto essa guerra. E ela vai nos trazer informações exclusivas sobre o assunto. Heloísa Vilela é uma excelente repórter com uma vasta experiência em assuntos internacionais. Ela é uma profissional experiente e qualificada, e ela está sempre disposta a ir aonde o conflito estiver para trazer informações exclusivas para o público. Estou certo de que ela vai nos fornecer informações valiosas e insights importantes sobre esse conflito complexo. Aqui estão algumas informações que o ICL e a Heloísa Vilela podem nos trazer sobre a guerra. História e contexto do conflito. Perspectivas de ambos os lados, relatos de primeira mão, análise crítica das ações das duas partes, possíveis soluções para o conflito e quais as verdadeiras intenções do Hamas e de Israel. Eu acho que essas informações seriam muito valiosas para o público. Elas nos ajudariam a entender melhor o conflito e a tomar decisões informadas sobre ele. No vídeo original, o autor discute os principais acontecimentos da guerra de 2023, que começou em 7 de outubro. Eu vou compartilhar a minha opinião sobre o assunto e também vou dar algumas informações sobre o contexto histórico do conflito. Espero que vocês gostem do vídeo. Agora vamos ao vídeo. Bem-vindos, bem-vindas a esta transmissão especial com o balanço da cobertura na guerra do Oriente Médio e a presença de Heloísa Vilela, nossa correspondente enviada especial ao Oriente Médio. Ela daqui a pouco vai dizer exatamente de onde fala com a gente. A Heloísa está se deslocando nesses últimos dias ao longo de vários pontos. Então, eu além de agradecer a presença de todos aqui, eu dou o meu bom dia, boa tarde para a Elo no Oriente Médio. Heloísa, da onde que você fala exatamente com a gente? E conta como é que foram as últimas horas aí de muita tensão, né, no Oriente Médio, com novos bombardeios durante a noite em Gaza. Você já está do outro lado da fronteira, é isso? Exatamente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Eu estou falando diretamente de Amman, na Jordânia. Eu vim para cá, eu estava em Jerusalém ontem, passei o dia lá. E é uma cidade que ainda está muito vazia, alguns cafés e restaurantes começaram a funcionar, mas é pouca coisa e muito cheia de grupos militares nas esquinas, 3, 4 soldados em cada esquina, uma cidade que está bastante tensa. E para chegar aqui eu atravessei a ponte Rei Hussein, que liga Jordânia e Israel, passei por duas fiscalizações, né, uma do exército israelense, depois o pessoal da fronteira, mas ao todo foram 20 minutos, meia hora, não foi muito complicado não, porque eu entrei, Rodrigo, por uma fila muito curta, porque a grande fila dos árabes, né, eu evitei por ser estrangeira e por ter eu tenho 2 passaportes, né? Então o meu visto está no passaporte brasileiro, mas eu saí de Israel com passaporte americano para tudo andar mais rápido. Imagino que facilita muito, né? Com o passaporte dos Estados Unidos, com uma fila pequenininha. E aí tá o mapa na tela, Elo. Eu vou só te interromper um pouquinho, só para o pessoal que está nos ouvindo poder olhar na tela e entender esse deslocamento que a Heloísa fez. Então, tem um erro aqui, né, gente? Ali é Cisjordânia, não é faixa de Gaza. Esse mapa tá errado. Ali, aquela parte arredondada no meio do mapa de Israel, é a Cisjordânia, onde a Heloísa Vilela estava. E ela cruzou, então, para o lado de Amman, que é a parte mais alaranjada do mapa, que é na Jordânia, capital da Jordânia. Você falava que há poucos cafés abertos em Jerusalém, é isso? Ou em Amman, na Jordânia? Exatamente, em Jerusalém. Aqui em Amman tudo normal, tem tido assim, uma série de manifestações, especialmente a população tenta chegar à Embaixada dos Estados Unidos. Existe em todo o Oriente Médio, e não só no Oriente Médio hoje em dia, mas aqui é muito forte isso, essa certeza de que os Estados Unidos são peça-chave nesse conflito, são a força fundamental. Quando a gente lê, existe uma rede de notícias aqui chamada Rede de Notícias da Resistência,
que toda hora fala, por exemplo, quando tem um bombardeio israelense, eles falam: aviões financiados pelos Estados Unidos continuam massacrando a faixa de Gaza. Isso é repetido o tempo todo. São essas coisas, sabe, Rodrigo, que quando a gente vem para cá e começa a ver e a ouvir, a sentir como as pessoas aqui se referem a tudo isso, muda um bocado a nossa ótica. A gente começa a perceber coisas que no Brasil, e especialmente nos Estados Unidos, a gente não percebe. Mas ao longo dessa transmissão hoje, acho que isso vai ficar mais claro, a gente vai falar mais disso ao longo da transmissão. Mas eu acho que o importante é a gente começar com os últimos fatos, né, Rodrigo? Porque já passam de 8.000 pessoas mortas na Palestina, na faixa de Gaza e também nos territórios ocupados da Cisjordânia. As imagens são assustadoras pela destruição da infraestrutura, dos prédios. A gente pode imaginar o que não está acontecendo, né, Rodrigo? É muito, muito doloroso. Estas imagens são da faixa de Gaza, né? Eu imagino, da faixa de Gaza. Você pode descrever para a gente, Heloísa? São vários vídeos, né, que chegaram. A gente sabe que há dificuldades na transmissão, porque havia um corte total de comunicações na faixa de Gaza. Agora, a informação que a gente tem é que voltou a internet, voltaram as transmissões. Então, as primeiras imagens, depois de 2 dias, 2 noites, principalmente, de bombardeios israelenses lá na faixa de Gaza, Luísa. E a gente sabe que é durante a noite que a situação piora, né? A gente recebeu agora há pouco umas imagens mostrando a denúncia de que Israel voltou a usar fósforo branco nesses ataques, e agora ali na cidade Gaza City, que é a principal cidade da faixa de Gaza. Não seria a primeira vez, né, Rodrigo? A gente sabe que Israel usou fósforo branco em 2009, a ONU denunciou, investigou, e para variar, como sempre acontece com Israel, nada aconteceu, não teve consequência alguma o resultado da investigação da ONU. E é o que a gente está vendo de novo. Todas as violações de direitos humanos, todas as resoluções da ONU que condenaram Israel não deram em absolutamente nada. E aí, como você disse, é a faixa de Gaza, mas na Cisjordânia, que fica bem distante da faixa de Gaza, os embates também estão acontecendo. A resistência armada continua enfrentando o exército de Israel, sempre na madrugada. A gente já tem até agora 113 mortos na Cisjordânia, o que é um absurdo, porque a Cisjordânia não é território controlado pelo Hamas, não faz parte, em princípio, dessa ação que o Hamas fez no dia 7 e que aprofundou a crise, né? A gente não deve nunca dizer que começou, né, Rodrigo? Porque a história não começa no dia 7, como eles não cansam de repetir. Aí você está vendo... Isso, eu ia te perguntar dessas imagens, porque só para a gente explicar direitinho, aquelas imagens assim em perspectiva do carro caminhando e destruição, são imagens da faixa de Gaza. E agora nós temos imagens que são da Cisjordânia. Isso é outra coisa, né? Tudo Palestina, mas são lugares diferentes. Explica pra gente, Lu. E essa exatamente, são especialmente os campos de refugiados, que é onde a operação militar acontece com muita intensidade. E a gente vê também que existe uma contraofensiva. As forças desses campos de refugiados estão atuando na medida do possível, porque não se compara a força de um lado e a força do outro. Porém, eles conseguiram atingir alguns assentamentos de judeus perto de Tel Aviv. Esses assentamentos, é bom também a gente destacar, que são ocupações ilegais no território palestino. E o governo de Israel, há anos, vai permitindo que os colonos construam assentamentos nessas áreas. Elo, essas imagens que nós estamos vendo agora, inclusive sai uma fumaça branca, não sei também se isso é o fósforo branco ou se às vezes é a explosão que causa essa fumaça branca. Isso é Nablus, na Cisjordânia. Confere, você consegue saber olhando por aí o que está na tela nesse momento? Nablus, que é uma cidade da Cisjordânia, portanto não é faixa de Gaza, não tem a ver com Hamas, mas também sofre ataques israelenses, é isso? Sofre e tem sido cercada, viu, Rodrigo? Eu tentei sair de Ramala para Belém a coisa de 3 dias e o caminho seria por Nablus. E no meio do caminho a gente teve que desviar, pegar outra estrada, porque Nablus estava cercada pelo exército israelense. Então é uma cidade que vive um cerco forte desde que começou essa operação militar, esse massacre israelense na faixa de Gaza.
Então vamos só fazer uma atualização para você que está chegando agora. A gente agradece a sua presença aqui nesta transmissão especial, com a presença da Heloísa Vilela, direto de Amman, na Jordânia. Ela que você sabe, quem acompanha aqui o ICL Notícias, nos últimos 10 dias se deslocou por vários pontos da Cisjordânia, Ramallah, Jerusalém, Belém, Jenin, e hoje está na Jordânia, do outro lado da fronteira, um país que, enfim, que faz fronteira com a Cisjordânia. 8.000 mortos até agora na faixa de Gaza, esse é o primeiro balanço importante. 8.000 mortos, na maioria crianças e mulheres. Ataques pelo segundo dia, ataques aéreos violentíssimos. Heloísa Vilela trouxe agora a denúncia de que estão usando fósforo branco nos ataques, o que provoca mais queimaduras. Outra atualização importante, e aí eu vou trazer para você comentar também, Heloísa, a situação dos brasileiros, porque a gente tem 30 brasileiros ainda presos na faixa de Gaza, esperando, porque o avião do governo brasileiro está do outro lado, no Egito, para trazê-los, mas eles estão cercados. E dizem que tem pouca comida, os bombardeios continuam, e os bombardeios provocam dificuldades de saúde, não só nas áreas que são atingidas diretamente, mas eu imagino o ar como é que fica, né? O ar, a poeira que fica em toda a região. Então, se a gente tem alguma notícia sobre os brasileiros, já que o Brasil tem uma representação diplomática na Palestina, Heloísa. Olha, a diplomacia brasileira tem feito um esforço gigantesco para continuar em contato com esses brasileiros. Ontem foi muito difícil por causa justamente dessa queda das telecomunicações ali, mas hoje conseguiram restabelecer o contato com as famílias. Na medida do possível, eu vi até imagens, eles conseguiram tratamento dentário, tratamento médico, com muita dificuldade, como você pode imaginar, e estão fornecendo água, comida, e conseguiram falar hoje com essas famílias para ver o que mais que eles podem mandar, e tem sido assim, um dia após o outro, tentando ajudar e continuando na diplomacia a tentar fazer com que essas pessoas saiam de lá. Agora elas estão numa cidade chamada Khan Yunis, que nessa última noite teve 13 mortos por causa dos ataques israelenses. Então vamos lembrar, né? Israel mandou todo mundo ir para o sul da faixa de Gaza, mas continua bombardeando o sul, que é onde estão essas famílias brasileiras, Rodrigo. Muito bem, muito bem. Eu ia comentar isso. A Heloísa Vilela ao vivo de Amman, na Jordânia, não é? Cisjordânia. Cisjordânia é do outro lado, onde fica Ramallah, onde fica a população palestina. A Heloísa Vilela agora está na Jordânia. A gente falava dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. É que é uma geografia justamente que não é tão fácil, né? Das pessoas terem na cabeça. Aí, a fila, me parece que é a fila do pão, né? A fila para conseguir o pão em Gaza, e esta fila que os brasileiros, entre outros milhares de moradores ali da região, estão buscando todos os dias para conseguir água e o pão, que é o básico. Me parece até alguém com a camisa ali amarela, mas não, acho que não é da seleção brasileira. Heloísa, então a gente vai continuar acompanhando a situação dos brasileiros. Esse é o balanço das últimas horas, com violentos bombardeios em Gaza. As tropas israelenses seguem, né, na invasão terrestre. O Hamas disse que conseguiu repelir uma parte da invasão, mas a gente não tem como confirmar esse tipo de informação, né? O que se sabe é que Gaza segue sob o bombardeio e com a invasão terrestre, principalmente no norte, né, Elô? Não é no sul. A invasão terrestre é mais no norte da faixa de Gaza. Confere? Exatamente, é no norte, como você disse, a gente não pode confirmar a força dessa resistência, mas que existem embates, existem. Então Israel recua um pouco, avança um pouco, mas a gente não sabe exatamente como está essa movimentação. Porém, uma indicação importante é a seguinte: o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, disse hoje à população que essa guerra será longa e difícil. E as famílias dos reféns que estão com o Hamas andam criticando muito essa invasão por terra, dizendo que essa operação pode colocar ainda mais em risco os seus parentes, mais de 200. E o Hamas anunciou hoje que está pronto para fazer uma troca imediata de presos políticos por reféns. São mais de 6.000 presos políticos palestinos sob dentro das penitenciárias israelenses. Então eles querem trocar os reféns por esses presos políticos, e Israel não parece inclinado a fazer nenhum tipo de negociação. O secretário de Defesa de Israel disse o seguinte, Rodrigo: a maior chance de negociação que a gente tem é bater muito forte neles, ou seja, continuar com esse massacre que a gente está assistindo. Muito bem, enquanto isso temos imagens aqui, muito bem não, né? Tudo ruim, mas muito bem aqui
para a gente tocar adiante aqui na a nossa conversa. Imagens da faixa de Gaza, muita fumaça levantada, apesar de, nesse momento, me parece que não está havendo bombardeio. Heloísa, você falava da resistência na faixa de Gaza. A resistência, então, pessoal, na faixa de Gaza, que é o alvo dos ataques aéreos israelenses e do avanço terrestre israelense, e a resistência também do lado da Cisjordânia, onde os israelenses há muitas décadas avançam sobre as terras que são palestinas. A Heloísa mostrou isso para a gente ao longo da semana. Daqui a pouco nós vamos fazer um balanço da cobertura da Heloísa Vilela, que passou por vários pontos, mostrando a realidade da população palestina, especialmente na Cisjordânia, já que na faixa de Gaza é quase impossível entrar. Quem estava lá conseguiu permanecer, mas não é possível e não é nem recomendável entrar, porque é uma área onde não há segurança para ninguém. Mas antes da gente fazer quem estava lá agora não consegue sair, né, Rodrigo? Até os jornalistas que estão lá não conseguem sair, ninguém consegue sair. Então é uma área muito perigosa. A Heloísa conseguiu circular pela Cisjordânia, aí sim, que também está sob ataque, mas de uma outra forma. É aquele ataque que vai ali, tropas avançam, prendem, atacam, matam, atiram, mas não é bombardeio indiscriminado como acontece na faixa de Gaza. Existe essa diferença que ela trouxe aqui para a gente também. Heloísa, mas eu falava da resistência, que é uma resistência armada, e há também uma resistência, a gente viu, e acho que a gente tem imagem disso, houve um hackeamento, né? Uma televisão israelense estava fazendo a transmissão e os hackers palestinos, me parece, conseguiram entrar na transmissão da TV israelense, interferindo. Olha aí, acho que nós temos imagem agora. Não sei se você quer descrever para a gente, Elô. Não, é isso. Você vê que é uma repórter conversando com uma âncora e, de repente, o sinal começa a ficar esquisito e aí entra uma música, entra a bandeira palestina, entra uma figura, então suspende a transmissão da TV israelense, uma interferência direta na comunicação, né, com a população israelense. Eu achei de muita relevância eles terem conseguido hackear a TV dessa maneira. Muita eficiência, né, Rodrigo? Pois é, porque a gente estava falando, e é importante dizer isso, na noite anterior, de sexta para sábado, a faixa de Gaza ficou totalmente bloqueada, não havia comunicação, não havia internet, não havia televisão. Alguns conseguiam transmitir com telefones que tinham chips de outros países, né? Eu vi uma transmissão muito curtinha de um jornalista com chip da Turquia, outro acho que com chip da Síria, mas não tinha. Tem os telefones por satélite também, né, Rodrigo? Ah, claro, os telefones por satélite até tem uma polêmica, porque o Elon Musk, que é o dono do X, do Twitter, mantém um satélite privado e diz que ia fornecer esse satélite para que os palestinos pudessem usar. Israel ficou pé da vida com o Elon Musk. Mas o fato é que, apesar desse cerco, que é um cerco que não tem combustível, não tem comida, não tem nem internet, mas eles conseguem resistir também com essas interferências eletrônicas. Não sei se com apoio iraniano, porque os iranianos são bons também nessa guerra da informática e das comunicações, né, Elô? Chama atenção realmente que no meio desse bombardeio eles tenham conseguido fazer essa resistência hacker, vamos dizer assim, interferindo na transmissão de um canal que é israelense. Chama a atenção também, e isso é muito grave, daqui a pouco nós vamos para os protestos, vamos sair um pouco do factual e vamos para a análise, né? Por enquanto estamos dando aqui um balanço do que aconteceu nas últimas 24 horas. Mas houve ataques de colonos, continuam os ataques dos colonos israelenses. A gente mostrou agora há pouco os ataques, me parece que em Nablus, né? Que é na Cisjordânia. Eu tenho uma imagem aqui, Heloísa, de um cerco de israelenses a um dormitório de estudantes árabes, numa cidade onde há população árabe, porque, não sei se todo mundo sabe, mas Israel tem uma parte da população que é árabe, que mora dentro de Israel, na cidade de Netânia, não sei se é assim que fala, mas eu tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a imagem. Então há um cerco de população, tá aqui, ó, vamos ver, deixa eu ver, aqui, manifestação... Isso é uma coisa que acontece muito frequentemente, essa tensão, né? Porque os assentamentos judeus vão tomando cada vez mais espaço das terras palestinas e eles são bastante violentos, armados, eles cercam os moradores, né, palestinos. Eu conversei até o motorista de táxi, falou para mim, olha... Quando eu já me vi nessa situação, eu parei com o carro no sinal e 3 carros de colonos judeus me cercaram.
eu não quero nem saber quando eu vejo isso. Eu engato uma primeira e saio em disparada, porque se eu deixar eles chegarem perto, eu não sei o que vai acontecer, porque tem casos de espancamento, assalto, assassinato. Eu vi uma imagem horrorosa ontem de um palestino morto com tiro por causa de colonos. Então, eles enfrentam os palestinos, apesar de estarem ocupando a terra alheia. É uma coisa realmente muito complicada. Aqui na tela, não sei se vocês estão... Eu não estou... tá aqui, ó. É esta imagem. Então, são israelenses. Isso aqui não é na Palestina, é no território de Israel, na cidade de Netanya, onde há população árabe. E isso aqui é uma espécie de um assédio dos israelenses a um dormitório onde vivem estudantes árabes, né, de etnia árabe, dentro de Israel. E ameaças aqui, a informação que eu recebi é que estavam ameaçando invadir e matar os estudantes árabes. Então, os colonos estão tentando romper a cerca do alojamento universitário para estudantes árabes. Isso aconteceu na última noite, pelo menos é a informação que chega para a gente. Tudo isso, né, Heloísa, a gente tem que ter muito cuidado, mas aqui são imagens, a gente vê que são os israelenses, só precisa checar muito, a gente tem dificuldade de checar as informações de lado a lado, né? Não dá para confiar no Estado israelense, no Estado de Israel. E algumas informações que chegam pela internet também, a gente tem muitas vezes que fazer a checagem para poder trazer aqui para o nosso público. Mas o que a gente tem, além desse balanço lá da Cisjordânia e da faixa de Gaza, dos bombardeios, são protestos pelo mundo inteiro. E aí eu também queria ouvir você. A gente teve, para mim, um protesto mais significativo, dois bastante significativos. Do lado ocidental, em Londres, o maior protesto desde a Segunda Guerra Mundial, dizem, né? Tomando as ruas de Londres, são imagens realmente que impressionam bastante. Nós vamos colocar daqui a pouco na tela. De Londres, várias cidades europeias tiveram protestos desse tipo. Olha aí, Elô. Olha que loucura, mas que coisa impressionante. E a briga dentro do parlamento britânico também está super intensa. Os representantes eleitos ali têm discutido muito e levantado esse problema do direito, do respeito às vidas, do massacre, né, da violação de direitos humanos. Isso tem dado muito pano para manga dentro, que eu acho que é uma coisa importante, Rodrigo, da gente notar. Você vê o tamanho dessa manifestação. Se tem uma coisa que assusta político, é a voz do povo na rua, né? A gente sabe que isso é o que move montanhas. Então, existe uma preocupação muito grande entre os políticos. Bem-vindos, bem-vindas a esta transmissão especial com o balanço da cobertura na guerra do Oriente Médio e a presença de Heloísa Vilela, nossa correspondente enviada especial ao Oriente Médio. Ela daqui a pouco vai dizer exatamente de onde fala com a gente. A Heloísa está se deslocando nesses últimos dias ao longo de vários pontos. Então, eu, além de agradecer a presença de todos aqui, eu dou o meu bom dia, boa tarde para a Elô no Oriente Médio. Heloísa, da onde que você fala exatamente com a gente e conta como é que foram as últimas horas aí de muita tensão, né, no Oriente Médio, com novos bombardeios durante a noite em Gaza. Você já está do outro lado da fronteira, é isso? Exatamente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Eu estou falando diretamente de Amman, na Jordânia. Eu vim para cá, eu estava em Jerusalém ontem, passei o dia lá. E é uma cidade que ainda está muito vazia, alguns cafés e restaurantes começaram a funcionar, mas é pouca coisa, e muito cheia de grupos militares nas esquinas, 3, 4 soldados em cada esquina, uma cidade que está bastante tensa. E para chegar aqui eu atravessei a ponte Rei Hussein, que liga Jordânia e Israel, passei por duas fiscalizações, né? Uma do exército israelense, depois o pessoal da fronteira, mas ao todo foram 20 minutos, meia hora, não foi muito complicado não, porque eu entrei, Rodrigo, por uma fila muito curta, porque a grande fila dos árabes, né, eu evitei por ser estrangeira e por ter eu tenho 2 passaportes, né? Então o meu visto está no passaporte brasileiro, mas eu saí de Israel com passaporte americano para tudo andar mais rápido. Imagina que facilita muito, né? Com o passaporte dos Estados Unidos, uma fila pequenininha, e aí tá o mapa na tela, Elô. Eu vou só te interromper um pouquinho, só para o pessoal que está nos ouvindo poder olhar na tela e entender esse deslocamento que a Heloísa fez. Então, tem um erro aqui, né, gente? Ali é Cisjordânia, não é faixa de Gaza. Esse mapa tá errado.
ali aquela parte arredondada no meio do mapa de Israel, é a Cisjordânia, onde a Heloísa Vilela estava. E ela cruzou, então, para o lado de Amã, que é a parte mais alaranjada do mapa, que é na Jordânia, capital da Jordânia. Você falava que há poucos cafés abertos em Jerusalém, é isso? Ou em Amã, na Jordânia? Exatamente, em Jerusalém. Aqui em Amã tudo normal, tem tido assim, uma série de manifestações, especialmente a população tenta chegar à Embaixada dos Estados Unidos. Existe em todo o Oriente Médio, e não só no Oriente Médio hoje em dia, mas aqui é muito forte isso, essa certeza de que os Estados Unidos são peça-chave nesse conflito, são a força fundamental. Quando a gente lê, existe uma rede de notícias aqui chamada Rede de Notícias da Resistência, que toda hora fala, por exemplo, quando tem um bombardeio israelense, eles falam: aviões financiados pelos Estados Unidos continuam massacrando a faixa de Gaza. Isso é repetido o tempo todo. São essas coisas, sabe, Rodrigo, que quando a gente vem para cá e começa a ver e a ouvir, a sentir como as pessoas aqui se referem a tudo isso, muda um bocado a nossa ótica. A gente começa a perceber coisas que no Brasil, e especialmente nos Estados Unidos, a gente não percebe. Mas ao longo dessa transmissão hoje, acho que isso vai ficar mais claro. A gente vai falar mais disso ao longo da transmissão. Mas eu acho que o importante é a gente começar com os últimos fatos, né, Rodrigo? Porque já passam de 8.000 pessoas mortas na Palestina, na faixa de Gaza e também nos territórios ocupados da Cisjordânia. As imagens são assustadoras pela destruição da infraestrutura, dos prédios. A gente pode imaginar o que não está acontecendo, né, Rodrigo? É muito, muito doloroso. Estas imagens são da faixa de Gaza, né? Eu imagino, da faixa de Gaza. Você pode descrever para a gente, Heloísa? São vários vídeos, né, que chegaram. A gente sabe que há dificuldades na transmissão, porque havia um corte total de comunicações na faixa de Gaza. Agora, a informação que a gente tem é que voltou a internet, voltaram as transmissões. Então, as primeiras imagens, depois de 2 dias, 2 noites, principalmente, de bombardeios israelenses lá na faixa de Gaza, Heloísa. E a gente sabe que é durante a noite que a situação piora, né? A gente recebeu agora há pouco umas imagens mostrando a denúncia de que Israel voltou a usar fósforo branco nesses ataques, e agora ali na cidade Gaza City, que é a principal cidade da faixa de Gaza. Não seria a primeira vez, né, Rodrigo? A gente sabe que Israel usou fósforo branco em 2009, a ONU denunciou, investigou, e para variar, como sempre acontece com Israel, nada aconteceu, não teve consequência alguma o resultado da investigação da ONU. E é o que a gente está vendo de novo. Todas as violações de direitos humanos, todas as resoluções da ONU que condenaram Israel não deram em absolutamente nada. E aí, como você disse, é a faixa de Gaza, mas na Cisjordânia, que fica bem distante da faixa de Gaza, os embates também estão acontecendo. A resistência armada continua enfrentando o exército de Israel, sempre na madrugada. A gente já tem até agora 113 mortos na Cisjordânia, o que é um absurdo, porque a Cisjordânia não é território controlado pelo Hamas, não faz parte, em princípio, dessa ação que o Hamas fez no dia 7 e que aprofundou a crise, né? A gente não deve nunca dizer que começou, né, Rodrigo? Porque a história não começa no dia 7, como eles não cansam de repetir. Aí você está vendo... Isso, eu ia te perguntar dessas imagens, porque só para a gente explicar direitinho, aquelas imagens assim em perspectiva do carro caminhando e destruição, são imagens da faixa de Gaza. E agora nós temos imagens que são da Cisjordânia. Isso é outra coisa, né? Tudo Palestina, mas são lugares diferentes. Explica pra gente, Lu. E essa exatamente, são especialmente os campos de refugiados, que é onde a operação militar acontece com muita intensidade. E a gente vê também que existe uma contraofensiva. As forças desses campos de refugiados estão atuando na medida do possível, porque não se compara a força de um lado e a força do outro. Porém, eles conseguiram atingir alguns assentamentos de judeus perto de Tel Aviv. Esses assentamentos, é bom também a gente destacar, que são ocupações ilegais no território palestino. E o governo de Israel, há anos, vai permitindo
que os colonos construam assentamentos nessas áreas. Elo, essas imagens que nós estamos vendo agora, inclusive sai uma fumaça branca, não sei também se isso é o fósforo branco ou se às vezes é a explosão que causa essa fumaça branca. Isso é Nablus, na Cisjordânia, confere, você consegue saber olhando por aí o que está na tela nesse momento? Nablus, que é uma cidade da Cisjordânia, portanto não é faixa de Gaza, não tem a ver com Hamas, mas também sofre ataques israelenses, é isso? Sofre e tem sido cercada, viu, Rodrigo? Eu tentei sair de Ramallah para Belém há coisa de 3 dias e o caminho seria por Nablus. E no meio do caminho a gente teve que desviar, pegar outra estrada, porque Nablus estava cercada pelo exército israelense. Então é uma cidade que vive um cerco forte desde que começou essa operação militar, esse massacre israelense na faixa de Gaza. Então vamos só fazer uma atualização para você que está chegando agora. A gente agradece a sua presença aqui nesta transmissão especial, com a presença da Heloísa Vilela, direto de Amman, na Jordânia. Ela que você sabe, quem acompanha aqui o ICL Notícias, nos últimos 10 dias se deslocou por vários pontos da Cisjordânia, Ramallah, Jerusalém, Belém, Jenin, e hoje está na Jordânia, do outro lado da fronteira, um país que faz fronteira com a Cisjordânia. 8.000 mortos até agora na faixa de Gaza. Esse é o primeiro balanço importante. 8.000 mortos, na maioria crianças e mulheres. Ataques pelo segundo dia, ataques aéreos violentíssimos. Heloísa Vilela trouxe agora a denúncia de que estão usando fósforo branco nos ataques, o que provoca mais queimaduras. Outra atualização importante, e aí eu vou trazer para você comentar também, Heloísa, a situação dos brasileiros, porque a gente tem 30 brasileiros ainda presos na faixa de Gaza, esperando, porque o avião do governo brasileiro está do outro lado, no Egito, para trazê-los, mas eles estão cercados. E dizem que tem pouca comida, os bombardeios continuam e os bombardeios provocam dificuldades de saúde, não só nas áreas que são atingidas diretamente, mas eu imagino o ar como é que fica, né? O ar, a poeira que fica em toda a região. Então, se a gente tem alguma notícia sobre os brasileiros, já que o Brasil tem uma representação diplomática na Palestina, Heloísa. Olha, a diplomacia brasileira tem feito um esforço gigantesco para continuar em contato com esses brasileiros. Ontem foi muito difícil por causa justamente dessa queda das telecomunicações ali, mas hoje conseguiram restabelecer o contato com as famílias. Na medida do possível, eu vi até imagens, eles conseguiram tratamento dentário, tratamento médico, com muita dificuldade, como você pode imaginar, e estão fornecendo água, comida, e conseguiram falar hoje com essas famílias para ver o que mais que eles podem mandar, e tem sido assim, um dia após o outro, tentando ajudar e continuando na diplomacia a tentar fazer com que essas pessoas saiam de lá. Agora elas estão numa cidade chamada Khan Yunis, que nessa última noite teve 13 mortos por causa dos ataques israelenses. Então vamos lembrar, né? Israel mandou todo mundo ir para o sul da faixa de Gaza, mas continua bombardeando o sul, que é onde estão essas famílias brasileiras, Rodrigo. Muito bem, muito bem. Eu ia comentar isso. A Heloísa Vilela ao vivo de Amman, na Jordânia, não é? Cisjordânia. Cisjordânia é do outro lado, onde fica Ramallah, onde fica a população palestina. A Heloísa Vilela agora está na Jordânia. A gente falava dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. É uma geografia justamente que não é tão fácil, né? Das pessoas terem na cabeça. Aí, a fila, me parece que é a fila do pão, né? A fila para conseguir o pão em Gaza, e esta fila que os brasileiros, entre outros milhares de moradores ali da região, estão buscando todos os dias para conseguir água e o pão, que é o básico. Me parece até alguém com a camisa ali amarela, mas não, acho que não é da seleção brasileira. Heloísa, então a gente vai continuar acompanhando a situação dos brasileiros. Esse é o balanço das últimas horas, com violentos bombardeios em Gaza. As tropas israelenses seguem, né, na invasão terrestre. O Hamas disse que conseguiu repelir uma parte da invasão, mas a gente não tem como confirmar esse tipo de informação, né? O que se sabe é que Gaza segue sob o bombardeio e com a invasão terrestre, principalmente no norte, né, Elô? Não é no sul. A invasão terrestre é mais no norte da faixa de Gaza. Confere? Exatamente, é no norte, como você disse, a gente não pode confirmar a força dessa resistência, mas que existem embates, existem. Então Israel recua um pouco, avança um pouco, mas a gente não sabe exatamente como está essa movimentação. Porém, uma indicação importante é a seguinte: o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, disse hoje à população que essa guerra será longa e difícil. E as famílias dos reféns que estão com o Hamas andam criticando muito essa invasão por
terra, dizendo que essa operação pode colocar ainda mais em risco os seus parentes, mais de 200. E o Hamas anunciou hoje que está pronto para fazer uma troca imediata de presos políticos por reféns. São mais de 6 mil presos políticos palestinos sob dentro das penitenciárias israelenses. Então, eles querem trocar os reféns por esses presos políticos. E Israel não parece inclinado a fazer nenhum tipo de negociação. O secretário de Defesa de Israel disse o seguinte, Rodrigo: a maior chance de negociação que a gente tem é bater muito forte neles, ou seja, continuar com esse massacre que a gente está assistindo. Muito bem, enquanto isso temos imagens aqui, muito bem não, né? Tudo ruim, mas muito bem aqui para a gente tocar adiante aqui na a nossa conversa. Imagens da faixa de Gaza, muita fumaça levantada, apesar de nesse momento me parece que não está havendo bombardeio. Heloísa, você falava da resistência na faixa de Gaza. A resistência, então, pessoal, na faixa de Gaza, que é o alvo dos ataques aéreos israelenses e do avanço terrestre israelense, e a resistência também do lado da Cisjordânia, onde os israelenses há muitas décadas avançam sobre as terras que são palestinas. A Heloísa mostrou isso para a gente ao longo da semana. Daqui a pouco nós vamos fazer um balanço da cobertura da Heloísa Vilela, que passou por vários pontos, mostrando a realidade da população palestina, especialmente na Cisjordânia, já que na faixa de Gaza é quase impossível entrar. Quem estava lá conseguiu permanecer, mas não é possível e não é nem recomendável entrar, porque é uma área onde não há segurança para ninguém. Mas antes da gente fazer... Quem estava lá agora não consegue sair, né, Rodrigo? Até os jornalistas que estão lá não conseguem sair, ninguém consegue sair. Então é uma área muito perigosa. A Heloísa conseguiu circular pela Cisjordânia, aí sim, que também está sob ataque, mas de uma outra forma. É aquele ataque que vai ali, tropas avançam, prendem, atacam, matam, atiram, mas não é bombardeio indiscriminado como acontece na faixa de Gaza. Existe essa diferença que ela trouxe aqui para a gente também. Heloísa, mas eu falava da resistência, que é uma resistência armada, e há também uma resistência, a gente viu, e acho que a gente tem imagem disso, houve um hackeamento, né? Uma televisão israelense estava fazendo a transmissão e os hackers palestinos, me parece, conseguiram entrar na transmissão da TV israelense, interferindo. Olha aí, acho que nós temos imagem agora, não sei se você quer descrever para a gente, Elô. Não, é isso. Você vê que é uma repórter conversando com uma âncora e, de repente, o sinal começa a ficar esquisito e aí entra uma música, entra a bandeira palestina, entra uma figura, então suspende a transmissão da TV israelense, uma interferência direta na comunicação, né, com a população israelense. Eu achei de muita relevância eles terem conseguido hackear a TV dessa maneira. Muita eficiência, né, Rodrigo? Pois é, porque a gente estava falando, e é importante dizer isso, na noite anterior, de sexta para sábado, a faixa de Gaza ficou totalmente bloqueada, não havia comunicação, não havia internet, não havia televisão. Alguns conseguiam transmitir com telefones que tinham chips de outros países, né? Eu vi uma transmissão muito curtinha de um jornalista com chip da Turquia, outro acho que com chip da Síria, mas não tinha. Tem os telefones por satélite também, né, Rodrigo? Ah, claro, os telefones por satélite até tem uma polêmica porque o Elon Musk, que é o dono do X, do Twitter, mantém um satélite privado e diz que ia fornecer esse satélite para que os palestinos pudessem usar. Israel ficou pé da vida com o Elon Musk. Mas o fato é que, apesar desse cerco, que é um cerco que não tem combustível, não tem comida, não tem nem internet, mas eles conseguem resistir também com essas interferências eletrônicas. Não sei se com apoio iraniano, porque os iranianos são bons também nessa guerra da informática e das comunicações, né, Elô? Chama atenção realmente que no meio desse bombardeio eles tenham conseguido fazer essa resistência hacker, vamos dizer assim, interferindo na transmissão de um canal israelense. Chama atenção também, e isso é muito grave, daqui a pouco nós vamos para os protestos, vamos sair um pouco do factual e vamos para a análise, né? Por enquanto estamos dando aqui um balanço do que aconteceu nas últimas 24 horas. Mas houve ataques de colonos, continuam os ataques dos colonos israelenses. A gente mostrou agora há pouco os ataques, me parece que em Nablus, né? Que é na Cisjordânia. Eu tenho uma imagem aqui, Heloísa, de um cerco de israelenses a um dormitório de estudantes árabes, numa cidade onde há população árabe, porque não sei se todo mundo sabe, mas Israel tem uma parte da população que é árabe, que mora dentro de Israel, na cidade de Netânia, não sei se é assim que fala, mas eu tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a imagem. Então há um cerco de população
Tá aqui, ó. Vamos ver. Pá. Deixa eu ver. Aqui, manifestação. Isso é uma coisa que acontece muito frequentemente, essa tensão, né? Porque os assentamentos judeus vão tomando cada vez mais espaço das terras palestinas e eles são bastante violentos, armados, eles cercam os moradores, né, palestinos. Eu conversei até o motorista de táxi, falou para mim, olha, quando eu já me vi nessa situação, eu parei com o carro no sinal e 3 carros de colonos judeus me cercaram. Eu não quero nem saber quando eu vejo isso. Eu engato uma primeira e saio em disparada, porque se eu deixar eles chegarem perto, eu não sei o que vai acontecer, porque tem casos de espancamento, assalto, assassinato. Eu vi uma imagem horrorosa ontem de um palestino morto com tiro por causa de colonos. Então eles enfrentam os palestinos, apesar de estarem ocupando a terra alheia. É uma coisa realmente muito complicada. Aqui na tela, não sei se vocês estão... Eu não estou... tá aqui, ó. É esta imagem. Então, são israelenses. Isso aqui não é na Palestina, é no território de Israel, na cidade de Netanya, onde há população árabe. E isso aqui é uma espécie de um assédio dos israelenses a um dormitório onde vivem estudantes árabes, né, de etnia árabe, dentro de Israel. E ameaças aqui, a informação que eu recebi é que estavam ameaçando invadir e matar os estudantes árabes. Então, os colonos estão tentando romper a cerca do alojamento universitário para estudantes árabes. Isso aconteceu na última noite, pelo menos é a informação que chega para a gente. Tudo isso, né, Heloísa, a gente tem que ter muito cuidado, mas aqui são imagens, a gente vê que são os israelenses, só precisa checar muito, a gente tem dificuldade de checar as informações de lado a lado, né? Não dá para confiar no Estado israelense, no Estado de Israel. E algumas informações que chegam pela internet também, a gente tem muitas vezes que fazer a checagem para poder trazer aqui para o nosso público. Mas o que a gente tem, além desse balanço lá da Cisjordânia e da faixa de Gaza, dos bombardeios, são protestos pelo mundo inteiro. E aí eu também queria ouvir você. A gente teve, para mim, um protesto mais significativo, não, dois bastante significativos. Do lado ocidental, em Londres, o maior protesto desde a Segunda Guerra Mundial, dizem, né? Tomando as ruas de Londres, são imagens realmente que impressionam bastante. Nós vamos colocar daqui a pouco na tela. De Londres, várias cidades europeias tiveram protestos desse tipo. Olha aí, Elô. Olha que loucura, mas que coisa impressionante. E a briga dentro do parlamento britânico também está super intensa. Os representantes eleitos ali têm discutido muito e levantado esse problema do direito, do respeito às vidas, do massacre, né, da violação de direitos humanos. Isso tem dado muito pano para manga dentro, que eu acho que é uma coisa importante, Rodrigo, da gente notar. Você vê o tamanho dessa manifestação. Se tem uma coisa que assusta político, é a voz do povo na rua, né? A gente sabe que isso é o que move montanhas. Então, existe uma preocupação muito grande entre os políticos da Europa, porque eles estão vendo crescer essas manifestações e já está havendo racha dentro dos partidos políticos, de como se posicionar. Então, acho que isso é fundamental e é o que os palestinos de todas as esferas me falaram. A nossa única saída, a nossa única esperança, de fato, é a solidariedade dos povos dos outros países, para que forcem seus governos a se posicionarem de outra maneira. Isso é Turquia, Heloísa, né? Isso é Turquia. Eu falava no mundo ocidental, Londres. E Turquia, a Turquia, só para lembrar, faz parte da OTAN, né? É um país muçulmano e que faz parte da OTAN, tá ali na divisa com a Europa. Olha o tamanho da manifestação na Turquia, Heloísa. Que coisa impressionante, né? E o presidente do país se colocou claramente. Ele pegou o microfone na manifestação e fez discurso pró-Palestina. Para mim deu uma travadinha na transmissão da Heloísa. É importante para os Estados Unidos. É considerado um país muito importante para todas as negociações dos Estados Unidos ali naquela região. Eu queria só lembrar que o Erdogan, a gente tem até imagens, se o pessoal aqui da transmissão, não sei se está já posicionado, eu tenho como compartilhar a tela do Erdogan chegando lá nesse evento, pessoal, chegando no evento, e ele fez uma observação, ele disse que a partir de agora ele vai caracterizar Israel como um Estado terrorista. O Erdogan tinha até algum diálogo com Israel, né? Do mundo muçulmano, era um dos países que tinha ainda diálogo
com Israel, inclusive tem embaixada israelense, né? Ou tem representação israelense na Turquia. Mas ele foi para a manifestação e fez falas muito duras em relação a Israel. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal. É o Erdogan, peraí. Erdogan, deixa eu baixar o áudio. Olha ele chegando à manifestação, essa manifestação que a gente mostrou agora há pouco, o presidente turco chegando à manifestação gigantesca de apoio à Palestina. Olha só, Elô, é muito significativo. Ele com a bandeira da Turquia. Olha a estola dele, Rodrigo, olha a estola dele. Sim, é aquele, né, o traje ali de apoio total à Palestina. E não sei se é a companheira, então, se é a esposa e do lado dele. a bandeira da Turquia e do outro lado a bandeira palestina na estola dele. Então, é muito significativo e mostra que Estados Unidos, a gente vai daqui a pouco fazer essa avaliação também geopolítica, né? Estados Unidos e Israel, é claro, são muito fortes, têm muito poderio militar, têm apoio importante na Europa, mas ficam isolados. Abre-se um fosso total entre o que é o Ocidente, né, e o que é o Oriente, seja a China, a Rússia e seja o mundo muçulmano, que aqui não é árabe. Turco não é árabe, é sempre bom a gente lembrar. Turco é uma coisa, árabe é outra, mas tem a mesma religião. São muçulmanos, né? E estão ligados por essa identidade. Então, para mim, é uma imagem fortíssima. Olha a quantidade de bandeiras palestinas misturadas à bandeira da Turquia. Os turcos são muito nacionalistas. Eles carregarem bandeira palestina junto com a deles é muito forte, né, Elô? É muito forte, é muito importante, eu diria, Rodrigo, porque esse grito das ruas é fundamental e vai criando uma separação entre esses países, os países da Europa, Estados Unidos e Israel, mas vai se criando também um fosso cada vez maior entre a opinião pública e o posicionamento dos governos. E eu acho que não foi por outro motivo que a gente viu a votação que a gente viu na ONU. Né? O isolamento diplomático dos Estados Unidos e de Israel na ONU ficou patente, porque se a gente olhar quem votou junto com eles aquela resolução aprovada no Conselho de Segurança da ONU, na Europa você tem a Áustria, e você tem ali um país da antiga Iugoslávia, que eu esqueci qual era, não era Macedônia, mas é um outro, e você tem ali, na nossa região, Paraguai e Guatemala, mas ninguém votou com eles, não é? E você não teve, votando com eles, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, nenhum desses países votou a favor dessa resolução que os Estados Unidos votou contra essa resolução, como queriam os Estados Unidos e Israel. Então o isolamento fica muito grande, cada vez maior. E eu acho que isso é muito importante, porque vai forçando uma mudança de posição política também. As manifestações nos Estados Unidos também têm sido grandes. A gente ouve falar de Nova York, mas eu vi manifestação que uma amiga minha me mandou, que ela foi lá e filmou na Filadélfia. Imagine você, as ruas da Filadélfia cheias de gente defendendo o povo palestino. Então, realmente, existe uma virada aí que é importante. Então a gente mostrou, só para retomar aqui para quem está nos acompanhando, conversamos com a Heloísa Vilela, estamos conversando e vamos seguir diretamente de Amman, portanto ali perto, na região ainda dos conflitos, só que ela cruzou a fronteira por o lado da Jordânia ao longo do dia de hoje, né? Ela passou 10 dias do lado da Cisjordânia e hoje cruzou para o lado da Jordânia, que é Amman. Mostramos protestos em Londres, gigantesco, protestos na Turquia, muito significativos pelo posicionamento do presidente Erdogan, que fez declarações muito duras contra Israel, dizendo que Israel é um Estado que ele vai considerar a partir de agora terrorista e fora da lei, disse o Erdogan para milhares de pessoas que estavam reunidas lá na Turquia. Houve manifestações, Heloísa, em Berlim, em Paris, na Itália, inclusive em Roma eu vi uma manifestação, eu não sei se foi de hoje ou de algumas horas antes, de um rapaz que sobe no prédio da FAO, né, e arranca a bandeira de Israel. Esta aqui, me ajudem por favor, esta aqui, não sei se é em Paris, é a manifestação em favor, pelo visual me parece que é Paris. Paris, se o pessoal aqui da produção... Eu vi na Irlanda também, manifestação na Irlanda também, uma amiga minha também mandou imagem de lá, porque ela foi participar, então, e eu acho que a gente recebe, essa aí... Essa é Roma, né? Não precisa nem falar. Essa né? é Roma, não precisa dizer. Então são manifestações de apoio aos palestinos. Você acha que isso, Heloísa, daqui a pouco a gente vai para análise... Olha, quanta gente, Rodrigo.
cheio, né? Essa é de Roma, né? Essa é de Roma. É de Roma. Incrível, né? Exatamente. Então, a gente tem do lado do mundo islâmico manifestações gigantes. Eu ia até te perguntar se aí em Amman, na Jordânia, estava previsto ou aconteceu alguma coisa aí durante o fim de semana, né? Teve uma manifestação enorme na sexta-feira, eles tentaram caminhar até a Embaixada dos Estados Unidos. É isso que eu digo, Rodrigo, olha a imagem que vai ficando consolidada cada vez mais, né? Não é só um protesto contra as ações de Israel, mas é também contra o apoio assim, incondicional que os Estados Unidos dão e, claro, financiamento e venda das armas mais modernas e mais letais que Israel tem graças às suas conexões com os Estados Unidos há anos, né? Exatamente, exatamente. A gente vai daqui a pouco trazer essa imagem. Eu estava tentando achar. Eu tenho uma imagem aqui que é de um manifestante arrancando a bandeira de Israel do prédio da FAO. Enfim, sobe e arranca a bandeira. Eu vou compartilhar aqui com vocês, que mostra como é que isso vai avançando pelo lado ocidental. Deixa eu ver se é esta aqui. É exatamente. Pronto, vai para o ar agora. Estão vendo aí, né? É que tem que voltar para o começo do vídeo. Vamos lá. Começo do vídeo. Olha lá, o rapaz avança pelo muro, puxa a bandeira de Israel, segurança vai lá, sem muita pressão, mas a bandeira... Sem muita convicção, né? O segurança vai lá sem muita convicção. Sem muita convicção. De novo, olha, para quem está só nos ouvindo, vale a pena ver agora as imagens. Eu falo assim porque muita gente, né, domingo pela manhã aqui no Brasil, Heloísa, muita gente tomando seu café, né? Às vezes assim tá escutando, né? Arrumando as coisas em casa e se atualizando ao vivo com as informações que vêm do Oriente Médio. Estas são as imagens, portanto, de manifestações, de protestos que aconteceram tanto no mundo muçulmano quanto seguem também no mundo ocidental, Estados Unidos. Você que morou tanto tempo em Nova York, Heloísa, é significativa aquela manifestação que parou a principal estação de trem em Nova York, não é isso? Parou a estação. Nossa, Rodrigo, olha, 35 anos que eu morei nos Estados Unidos, em Nova York, o tempo quase todo, eu nunca tinha visto a Grand Central ser tomada por um protesto daquela maneira. Tinha mais de 1.000 pessoas ali dentro. Foi realmente muito grande. Ao mesmo tempo, tinha uma outra manifestação no Brooklyn. Essa aí andando pelas ruas de Nova York, pelas ruas da ilha de Manhattan. Também é uma amiga minha que me mandou. Olha, a mulherada tem que dizer, viu, Rodrigo? O meu grupo de mulheres que partiu de Nova York e se espalha pelo mundo tem sido para lá de ativo, me fornecendo informações, contatos, imagens. Mulheres da resistência no exterior estão de parabéns, porque estão firmes aí nessa ajuda, né? Ajudando a gente a furar o bloqueio midiático, para mostrar o que realmente está acontecendo. Então é isso, né? É a voz do povo também de outra maneira, né, Rodrigo? Fornecendo imagem para a gente poder contar o que está rolando. Exato, porque a transmissão, eu acompanho bastante as emissoras, tanto aqui do Brasil, nos últimos 2 dias, a cobertura da Globo, que estava assim, né, sempre mais favorável a Israel, mas ainda trazia alguma coisa de Gaza, parou de mostrar, ou diminuiu muito, é uma desproporção absoluta, parece que só tem humanidade do lado israelense. A violência aconteceu e temos que mostrar mesmo a violência que sofreram os civis israelenses, mas não tem humanidade do lado de Gaza. E do lado das emissoras internacionais, a CNN Internacional cobre muito bem o conflito, mas com todos os repórteres do lado israelense. Não tinha nenhum, Heloísa, você ficou do lado da Cisjordânia. Nenhum correspondente da CNN do lado palestino. Não tinha assim alguém em Ramallah. A Al Jazeera, sim. Então é importante estas imagens que vão furando o bloqueio pelas redes sociais. E acho que isso que está movendo o mundo ocidental com essas grandes manifestações também. Agora o que está na tela é Nova York. Se a gente tiver a manifestação da estação de trem, que é a Grand Station, não é isso que chama a estação de trem? Grand Central. Grand Central. Se a gente tiver a imagem, e é uma manifestação feita por judeus progressistas, judeus assim mais liberais, vamos dizer, dos Estados Unidos, que pararam com aquela frase: não em meu nome, parem esse massacre, não façam esse massacre em meu nome, dizem os judeus lá de Nova York. Eu até assim, fiquei emocionado com a posição deles. Não é fácil você, né, ser um judeu lá nos Estados Unidos com toda essa pressão midiática e se organizar e ir para a rua dizendo parem, né, com esse massacre na faixa de Gaza.
foi esse grupo que liderou também aquela ocupação do Capitólio, né, do Capitólio lá em Washington. Foi o mesmo grupo, que também foi muito importante, muito forte, muito simbólico, porque os deputados e senadores dos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos, votaram quase que unanimemente uma moção de apoio a Israel nessa altura do campeonato, Rodrigo. Então você tem que romper com isso lá dentro do Congresso. E outra coisa que eu acho que também é muito importante, que é muito pouco falada no Brasil, porque a imprensa brasileira não cobre isso, mas a gente já andou falando isso aqui no CL, isso é muito discutido na Palestina, nesses países do Oriente Médio e também dentro de Israel, que é a necessidade de uma investigação para saber quem matou quem. Veio à tona agora, com muita clareza, o fato de que os bombeiros israelenses mataram pelo menos 50 pessoas durante nos primeiros e segundos dias subsequentes ao dia 7, ao ataque do Hamas nos kibbutz e naquela festa rave. Então, a ação dos bombeiros matou pelo menos 50 pessoas e a ação do exército israelense, que 2 dias depois, no dia 9, chegou na área, sabia que muitos reféns estavam ainda em várias residências ali com militantes do Hamas e destruiu as residências, matando as pessoas que estavam lá dentro. Então, pede-se e cobra-se do governo de Israel uma investigação adequada, correta, aprofundada a respeito das responsabilidades. Quem matou quem no dia 7, 8 e 9, ali naquela área. É difícil, eu sei que é difícil falar isso, sabe, Rodrigo? Porque a discussão toda e o sentimento das pessoas, o sofrimento com as mortes todas, mais de 1.000 mortes do lado israelense, mas é preciso olhar para tudo isso e investigar todos os detalhes. E não sou eu que estou pedindo investigação, são forças dentro do Estado israelense que querem saber, afinal de contas, de quem é a responsabilidade por cada morte ali naquele local. Exatamente, você fala daquelas mortes nos kibbutzim, né, que ficam ali próximos à faixa de Gaza nos primeiros dias, no dia 7 e dia 8. Enquanto você falava, a gente tem aqui as imagens da manifestação. Aqui já é o pós-manifestação em Nova York. O grupo de judeus, eu imagino que alguns não judeus também, mas que foram para a estação de trem e paralisaram a estação, sentaram, né, fizeram aquela cena, sentaram e pararam a estação. A polícia foi lá, retirou as pessoas. Esta imagem já é da prisão. Assim, não em meu nome, está escrito nas camisas, né? Não cessar fogo agora, ceasefire now, e não em meu nome, não em nosso nome, né? São as inscrições nas camisas dos presos. As pessoas se manifestaram e foram presas. Olha, começa a lembrar um pouco, né? É sempre difícil comparar as manifestações que aconteceram durante a Guerra do Vietnã. Só que no Vietnã demorou muito, né, para começar a haver essa reação, porque demorava para chegar. As imagens demoravam para chegar na época do Vietnã. Eu vi que você comentou um pouco isso ontem com o Demore aqui na transmissão do sábado, também fazendo esse balanço dessa disputa, que é uma disputa militar, uma disputa política, uma disputa geopolítica, né? Então, tudo isso tem peso. As manifestações de rua no Ocidente, as manifestações de rua no Oriente. Então, agora eu queria pedir para a gente fazer um pouco dessa análise, Heloísa, aproveitando a sua experiência, o fato de você ter visto de perto tudo isso ao longo dos últimos 10 dias aí na região no Oriente Médio, mas tentar fazer a avaliação geopolítica, o que está acontecendo nesse momento, né? O papel dos vários atores. Não sei por onde que você quer começar, se pela Europa, se pela China, o que você quer começar? Olha, eu acho que é interessante a gente, como a gente já falou, do isolamento que me parece cada vez maior dos Estados Unidos e de Israel, né? E dos Estados Unidos por um apoio muito sem crítica nenhuma a Israel. Até o presidente Joe Biden chegou a duvidar dos números de mortos do lado palestino. E aí, por conta disso, o Ministério da Saúde palestino divulgou a lista dos nomes, um por um, dos mortos, para desmentir essa tentativa de minimizar, né, o sofrimento que a Palestina está passando, que a faixa de Gaza está passando. Mas aí eu fui olhar o New York Times e me chamou muita atenção uma matéria que o New York Times publicou hoje, dizendo, é uma matéria assim para criticar a China. Tá aí a matéria. Como a China, eu não consigo ler daqui, Rodrigo. As China looks to broker Gaza peace, né?
A China tenta quebrar, fazer um acordo de paz ali. O que mais? E o antissemitismo vai surgindo online. Então, as duas coisas juntas na matéria. Eles estão dizendo como é que a China está agindo nos bastidores. Tem uma fotografia do Xi Jinping com Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, e dizendo também que o antissemitismo avança online como reação a esse massacre em Gaza, Luiz. Então, vamos lá. O que a matéria diz, entre outras coisas, né? Diz que na TV chinesa tem havido muito antissemitismo na internet também. E que se isso acontece é porque o governo deixa, porque o governo controla o que é publicado. Aí, vamos ver. Eles acusam o jornal China Daily pelo um editorial que escreveu. Por quê? Porque ele diz no editorial que os Estados Unidos estão do lado errado da história e exacerbam o conflito por apoiar Israel cegamente. Ué, você vai criticar o jornal por ter dito isso? Eu diria igual. Eu não diria uma vírgula diferente. Então, por conta disso, eles dizem que o jornal está sendo antissemita. Você me desculpe, você dizer que os Estados Unidos estão do lado errado da história me parece óbvio, mas isso é minha opinião, né, Rodrigo? Agora, eles continuam. Eles dizem que influenciadores na internet, tem um deles que eles citam, com 2.900.000 seguidores na China, disse o seguinte: eu opto por daqui para frente por chamar o Hamas de organização de resistência e não de grupo terrorista. E chamarei, sim, Israel de terrorista pelo ataque que está fazendo a Gaza. Novamente, você me desculpe, eu concordo com o influencer chinês. Até porque a ONU não chama o Hamas de grupo terrorista. É por isso que nos comunicados oficiais, nas propostas que faz na ONU de resolução, o Brasil nunca chama o Hamas de grupo terrorista, porque não é assim que ele é chamado pela Organização das Nações Unidas. Então, mais uma vez, eu concordei com o jornal chinês. Mas esse artigo do New York Times é escrito para dizer o seguinte: fala tudo isso, acusa a China de tudo isso, para dizer o quê? Que a China está tentando usar esse conflito para aumentar o seu poder no Oriente Médio. E isso, Rodrigo, me parece aquela velha história, né? As pessoas só conseguem falar dos eventos que estão na sua frente de acordo com os seus próprios moldes. Ou seja, você tenta encaixar o outro na sua maneira de lidar com o mundo. Em outras palavras, esse é o exercício que os Estados Unidos fazem no mundo o tempo todo, de controlar diferentes regiões, de ter um parceiro numa área para controlar aquela área, de dividir aquela área para melhor controlar aquela área. E eles ficam imputando à China exatamente os mesmos interesses. A China tem o mesmo interesse que os Estados Unidos num domínio diplomático e militar do mundo? Me parece que não. Acho que a China tem um interesse muito claro comercial com o mundo inteiro e vem fazendo esse trabalho de desenvolvimento e aprofundamento das suas relações comerciais com o mundo todo, mas politicamente é muito difícil. Aliás, eu acho que não tem exemplo nenhum da China fazer uma mistura de influência política e de poder com comércio como os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos, para fazer algumas relações comerciais, fazem exigências políticas e coisa que a China não faz. Por isso você vê a China fazendo comércio com países que vão mais à esquerda até mais à direita. E a China não quer saber, vai fazendo comércio com todo mundo, né? Exatamente. Então não sei como é que você vê isso aí, Rodrigo. Não, eu queria trazer uma reflexão aqui, juntando algumas coisas que a gente já falou hoje ao longo da transmissão. A Heloísa Vilela falou aqui pra gente, né? Há um influenciador chinês com 2 milhões de seguidores dizendo que a partir de agora vai chamar o Hamas de resistência e o Estado de Israel de um Estado que comete atos terroristas. A China, ou seja, é um influenciador que tem ali o apoio, ainda que extraoficial, do governo ou do sistema político chinês para fazer essa afirmação, não é? E do outro lado, o Erdogan, presidente da Turquia, foi para uma manifestação e disse exatamente a mesma coisa. Disse que o Hamas não é terrorista, que é resistência nacional. E disse que quem é terrorista é Israel. Então você vê que se forma um eixo no Oriente, né? Pelo menos é assim que o Ocidente se refere a tudo que não é ele, né? Então você tem China, Rússia, Irã e agora
quase todo mundo muçulmano, porque o mundo muçulmano tem nuances e tem divisões. A Turquia é um país que eu dizia aqui no começo, tinha boas relações com o Ocidente, faz parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Turquia está na divisa com a Europa, tem um pedacinho da Turquia pequenininho que pertence à Europa do ponto de vista geográfico. Então, a Turquia se deslocar da conversa com o Ocidente e falar as mesmas coisas que estão dizendo China, Rússia, Irã e o mundo islâmico é muito significativo. Então, eu acho que a gente pode observar que o Ocidente, os Estados Unidos e Israel, podem até ganhar militarmente, mas politicamente estão perdendo de lavada. E eu queria trazer aqui também para a tela, dividir com vocês, a entrevista, Heloísa, do ex-primeiro-ministro francês, Dominique Villepin. Ele deu uma entrevista para a TV francesa. Olha, ele foi muito atuante durante todo aquele período que precedeu a guerra do Iraque. Ele trabalhou muito na ONU para evitar que os Estados Unidos aprovassem uma resolução para invadir o Iraque. E conseguiu, né? A resolução foi aprovada, mas os Estados Unidos invadiram do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito. Então, naquela época, a França tinha uma postura mais daquele orgulho francês, independência francesa, e se colocaram à parte dos Estados Unidos e criticaram a invasão do Iraque, e o Dominique Villepin era o primeiro-ministro. Ele deu uma entrevista, Heloísa, não é que ele esteja alinhado com o Hamas, muito longe disso, mas ele faz a leitura política, né? E eu não vou colocar porque está em francês, mas eu queria só assim deixar na tela para as pessoas saberem do que eu estou falando, é esse aqui, ó. Dominique Villepin. Ele faz uma entrevista que um jornalista que me mandou, o Sérgio Xavier, falou assim, uma entrevista brilhante. Ele diz o seguinte, o Dominique Villepin, o Hamas preparou uma armadilha política para o Ocidente. Porque ele... Só um trechinho de francês, porque ninguém é obrigado a saber, né, o francês, mas ele nessa entrevista ele diz, o Hamas preparou uma armadilha, nenhum exército, por mais poderoso que seja, está preparado para isso que o Hamas propôs ao mundo. Trazer. O Hamas chamou assim e falou, venham, venham. E ao falar venham, ele expôs o massacre que a população palestina já vem sofrendo ao longo de décadas. E principalmente, diz o Villepin, ele faz essa análise de que parte do mundo muçulmano que ainda tinha diálogo com o Ocidente deixou de ter. Então o Hamas conseguiu quebrar, abriu esse fosso. E ao abrir esse fosso, ele está ganhando politicamente, porque o Hamas estava... E o mundo palestino estava isolado. Ninguém estava dando atenção para o conflito palestino. E isso mudou completamente a um realinhamento de forças. Então, é importante a gente observar que o Hamas dificilmente tem condição de ganhar militarmente. Mas do ponto de vista político, no meu entendimento, já está ganhando. Já ganhou. Ah, mas é terrorista. Usou o ataque, do meu ponto de vista, a Heloísa pode ter outra visão. Do meu ponto de vista, foi um ataque terrorista, mas com uma visão política. Eles usaram o terrorismo, o ataque do dia 7, para mudar o tabuleiro político. E estão conseguindo. Não sou eu que digo, é o Dominique Villepin, um ex-primeiro-ministro da França, Heloísa. Ô, Rodrigo, eu queria trazer mais uma parte do mundo para essa conversa. E realmente, eu discordo de você. Não acho que foi um ataque terrorista, não. Acho que quem não tem saída e está imprensado contra a parede tem lá suas justificativas. Mas isso é uma outra conversa. Eu queria trazer para essa análise aqui a África, o continente africano, que também faz parte dessa discussão e tem tido um peso cada vez maior. Votou na ONU, junto com o Brasil, contra quase todos os países, se não todos, votaram contra contra os Estados Unidos e Israel, aprovando a resolução, que pede o cessar-fogo, ajuda humanitária, corredor humanitário, etc. Então, hoje eu estava vendo uma entrevista, que isso também é muito interessante, né? A gente assiste televisão aqui do Oriente Médio e vê uma outra cobertura completamente diferente da que a gente vê no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos, sobretudo. Então, nessa conversa, um debate com 3 pessoas, tinha um ex-chefe do Serviço de Inteligência da África do Sul, Rony Karsrius. É difícil falar o nome dele, mas era uma pessoa de muito peso lá na África do Sul. E ele, primeiro que ele faz um paralelo entre o que a faixa de Gaza sofre com o que a África do Sul sofreu com o apartheid. Ele vê uma relação direta, sem nenhuma dúvida. E, claro, até o Jimmy Carter chamava de apartheid o que acontece ali na faixa de Gaza. Mas aí ele diz o seguinte...
não se pode, e eu quero voltar a esse ponto, porque eu acho que é isso, para os palestinos isso é essencial. Não se pode subestimar o poder da solidariedade da opinião pública. São os mesmos inimigos, falando de apartheid na África do Sul e o que acontece na faixa de Gaza. São os mesmos inimigos. Estados Unidos, Grã-Bretanha, foram os últimos a condenar e combater o apartheid, né, Rodrigo? O governo de Margaret Thatcher e o governo de Ronald Reagan foram os últimos a realmente condenar o apartheid. Na África, diz ele, nós estamos fazendo de tudo para mobilizar a opinião pública e a Palestina vai ser livre, eu tenho certeza. E foi uma entrevista assim, muito emocionante, sabe? Porque ele falou com muita propriedade, trazendo a voz do continente africano para essa discussão e dando todo o peso. E aí que eu acho interessante a gente olhar, né, Rodrigo? Isso vai confirmando a mudança essencial geopolítica do nosso tempo, que é o fim da hegemonia dos Estados Unidos e o surgimento cada vez mais forte desse mundo multipolar, que é essencialmente uma força muito grande que vem do sul global. É a África, a América do Sul, é a China, é a Rússia. Esse mundo está em ascensão, me parece. E essa hegemonia norte-americana vai se descredibilizando, vai jogando a sua, digamos assim, moral política, que para mim já era quase nenhuma, mas fica evidente que vai jogando na lama e se enterrando junto com um governo de extrema-direita de Israel, se abraçou com o governo. Você imagina Joe Biden, que fez todo um discurso contra o fascismo para se eleger e evitar a reeleição do Donald Trump, agora está abraçado com um fascista israelense. É uma situação assim... É difícil até de politicamente você explicar, né? Então ele se colocou num lugar político que vai ser muito difícil para ele sair. Eu acho que isso vai tirar dele a possibilidade de reeleição para presidente. É muito grande a chance de Donald Trump se eleger agora, porque não esqueça, por pior que sejam os tais acordos de Abraão que o Trump fechou, né, com os Emirados Árabes, com Israel e tal, ele vai vir a público dizer o quê? No meu tempo eu promovia a paz, eu não deixava que a guerra acontecesse, eu mantinha o nosso país tranquilo e os outros também. Você já viu o discurso que ele vai ter, né? Não, tá com muita chance. O que pode ajudar o Biden, você pode falar melhor do que eu, que você morou lá há muitos anos, é que a economia dos Estados Unidos deu agora um sinal de algum crescimento. Então, mas tem a guerra, e tem a economia, e tem o Trump, e essa mobilização da direita. É um quadro muito complexo. Elô, a gente falava aqui, fazia uma análise geopolítica, né, assim, de como é que os Estados Unidos vão perdendo apoio, e esse sul global, em parceria com China, Rússia e outras forças, vai avançando. O grande nó da humanidade é que você tem a China avançando comercialmente, você tem a geopolítica mudando, mas militarmente os Estados Unidos continuam sendo um poder impressionante. Nós temos um mapa para colocar aqui na tela de como é que se dá essa distribuição de tropas. Quantas bases militares os Estados Unidos têm ao redor do mundo? Olha aqui, é um mapa que mostra que são 750 bases em pelo menos 80 países ao longo do mundo. Eu peço mais uma vez para você, se puder abrir a sua tela agora e olhar, tem um mapa aí mostrando essa distribuição. Por exemplo, Arábia Saudita, que é no mundo, obviamente, no mundo muçulmano e árabe, 10 bases. Kuwait, 10 bases dos Estados Unidos. Turquia, que acabou de dizer que Israel é terrorista. Turquia, 13 bases com mais de 1.600 soldados dos Estados Unidos. Para falar só do mundo muçulmano, Turquia, Kuwait e Arábia Saudita. Bom, a gente tem base aqui na América do Sul, Peru, Equador tinha até pouco tempo, Coreia do Sul, indo mais para o Oriente, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Alemanha, Itália. Tudo isso ainda é um pouco herança da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente olha, né, o Japão foi derrotado, os Estados Unidos botaram base lá, não tiraram nunca mais. Itália foi derrotada na guerra, na Segunda, Estados Unidos botaram base e não tiraram nunca mais. Alemanha, a mesma coisa, né? Então, olha o poder militar. Como é que você desmonta essa arapuca?
né? Essa era a minha pergunta para você agora, então, Rodrigo. Vamos lá, né? Vamos pensar tentar pensar fora da caixinha aqui um pouco, né? Até que ponto essa ocupação militar hoje, já que tantos países têm armas nucleares e tudo, quanto que essa ocupação militar hoje pode garantir, né, o seu domínio no mundo? A gente vê hoje em dia que a arma econômica e a arma midiática são hoje em dia guerras essenciais também. Eu não acho que isso seja mais... Eu acho que isso esse mapa que a gente está olhando faz parte de uma visão antiga da distribuição do poder no mundo. Eu não acho que isso vai garantir aos Estados Unidos continuar tendo a hegemonia no planeta como eles têm hoje. Isso é velho, isso está ultrapassado. Hoje existem outras armas de luta. Nada impede também, se você se aprofundar nessa divisão que está acontecendo agora por causa da crise no Oriente Médio, nada impede que esses países todos do Oriente Médio peçam para os Estados Unidos fazerem as malas e voltarem para casa, né? Essa resolução que foi aprovada na ONU foi apresentada pela Jordânia com o apoio de todos os países árabes. Os Estados Unidos estão jogando uma cartada muito perigosa de perder suas relações com o mundo árabe, de perder a influência no Oriente Médio. Nada impede tampouco que esses países, e é isso que um analista político aqui no Oriente Médio estava falando outro dia, bom, passaram a resolução da Jordânia e dos países do Oriente Médio, e agora? Qual é a consequência? Porque essa resolução, a gente sabe, ela não tem poder de ser efetuada, né? A ONU não pode obrigar a implementação dessa resolução, porque é da Assembleia Geral. Mas nada impede que esses países recorram à lei internacional, né, e digam: o que está acontecendo ali é um genocídio, é um massacre, viola as leis internacionais, por isso vamos impor sanções ao país que está cometendo esse crime e a quem está o apoiando. Os países do Oriente Médio podem parar todo o fornecimento de petróleo, por exemplo, para os Estados Unidos. Podem fechar a torneirinha e dizer: desculpa, não vai dar, porque esse tipo de arma é a arma mais usada hoje em dia. É a pressão econômica, são as sanções econômicas. O que os Estados Unidos vão fazer? Vão pegar todas essas bases militares e sair fazendo guerra com esses países todos? Não vai levar a nada, né? Eu acho que não vai levar a nada. Então, existem outras formas de pressão e de cobrança e de fazer valer os direitos humanos, as leis internacionais. E eu acho que é isso que a gente precisa ver agora. Essa seria... O Netanyahu gosta muito de falar da próxima fase da guerra, né? Eu diria que essa é a próxima fase do esforço diplomático que a gente precisa ver. Que sanções serão impostas a quem está promovendo esse genocídio e a quem está apoiando esse genocídio. Muito boa a sua avaliação, Elo, porque justamente esse mapa é o mapa do que já foi, né? Não é o mapa do que será. Esse mapa das bases militares reflete muito a realidade do mundo pós-Segunda Guerra. É o que o Lula fala muito. O Lula diz: olha, a ONU e esse mapa aqui refletem o mundo dos anos 50, 60, o mundo da época que existia até a União Soviética, né? É um mundo que já a ONU e esse mapa aqui não dão mais conta do novo mundo que nós temos pela frente. O problema é que, para nascer esse novo mundo, tem dores violentíssimas e a guerra é um sintoma disso. Elô, você falava também da importância, que hoje, tão importante como ter bases militares, ou talvez mais importante, é a guerra econômica e a guerra midiática. E os turcos, a TV turca, trouxe uma simulação do que significam os bombardeios de Israel sobre 2 milhões de palestinos lá na faixa de Gaza. Nós temos, não é esse mapa que está agora na tela, nós vamos trazer agora esse vídeo feito pela televisão da Turquia, né, para mostrar isso que põe gente na rua, isso que faz com que milhares de pessoas vão para a rua. Vamos ver essa simulação, daqui a pouco a gente comenta mais um pouco. Feita pela TV Talvez da Turquia. Talvez fosse bom você ir narrando, né? Porque tem gente que só ouve, não vê. Tá bom, então vamos falando aqui, é uma simulação, Elô, se você quiser me ajudar também, feita pela TV turca, olha aí, que mostra uma simulação do que significam mais de 100 aviões sobrevoaram Gaza, uma faixa muito pequena, né, durante 2 noites. Olha o estrago, né, uma tentativa de mostrar para as pessoas que estão em outros lugares o que elas sentiriam se estivesse aí. De um lado o muro, de outro lado o mar.
é uma prisão a céu aberto sendo bombardeada sem parar. É a simulação feita pela TV da Turquia. Isso tem um impacto gigantesco entre as populações muçulmanas, entre as populações em geral, né? Porque nós estamos vendo qualquer ser humano, né, Rodrigo, que olha uma coisa dessa não pode sair ileso de ver uma imagem dessa. Você imaginar que as pessoas não têm para onde correr. De um lado tem o Muro de Israel, do outro tem o mar e esse bombardeio gigantesco. E aí o que você faz, né? Então, realmente, você está transformando essa prisão a céu aberto num cemitério. Você está transformando num cemitério. É desesperador. Eu acho, Rodrigo, você me desculpa, a gente como jornalista, a gente tem que evitar os adjetivos, né? A gente tem que ser mais comedido. Mas eu gostaria de imaginar que se eu tivesse diante do Holocausto, eu teria a mesma indignação. Eu me colocaria da mesma maneira contundente contra o que está acontecendo. Quero imaginar que todos os jornalistas fariam também a mesma coisa. Porque não pode, tem limite, né, para isenção. Não tem como ser isento diante disso, né, Rodrigo? Não, não tem. O que você pode fazer é sempre buscar o fato. Então, quando há uma imagem, seja, por exemplo, Israel noticiou que tinha um hospital lá em Gaza, noticiou isso e trouxe o comandante, o porta-voz das forças militares, dizendo assim, olha, esse hospital aqui em Gaza é um hospital, ok, mas embaixo estão os escritórios do Hamas, nós temos que bombardear, porque são os escritórios do Hamas. Gente, qual é? Não trouxeram nenhuma evidência, nada, zero, de que é dessa forma. É para justificar o bombardeio de um hospital. Rodrigo, mesmo que fosse, mesmo que tivessem 500 mil militantes do Hamas debaixo de um hospital, você vai matar todos os pacientes do hospital, todos os médicos, como tem em Al-Quds, o hospital de Al-Quds avisaram hoje, sai daí que vão bombardear. Você vai tirar centenas de feridos, você vai tirar as 14 mil pessoas que estão morando ali em volta, buscando abrigo em torno do hospital, os civis que estão ali. Isso é justificativa? É um negócio impressionante. E eu ia dizer que, daí do ponto de vista jornalístico, além dessa indignação que você falou, eu vi a Al Jazeera foi entrevistar um médico norueguês, portanto ocidental, que trabalha como voluntário. Ele falou aqui, eu estou há muitos anos, era um senhor já, de quase 70 anos, falou em inglês, eu assisti a entrevista dele, ele falou aqui, eu estou aqui há muitas décadas, já trabalhei em tempo de paz e em tempo de guerra nesse hospital. Nunca, ele falou, eu já andei em todos os andares, fui para o subsolo, eu assim, trabalho aqui. Nunca vi um militante do Hamas aqui. Olha, é um homem norueguês, um médico, não teria motivo nenhum para fazer essa afirmação. Então, a gente tem que desconfiar, sim, das afirmações de Israel, que eu vejo gente ainda aqui falando, vocês confiam mais no Hamas do que em Israel? Não, eu desconfio de todos. Eu, assim, no sentido de checar, de buscar as informações e de não acreditar, porque na guerra, muitas vezes, as informações chegam de maneira torta. Agora, eu acho mais incrível que a gente tem que discutir isso, em vez de dizer é um absurdo tentar justificar o bombardeio de um hospital por conta de existir ali embaixo o túnel do Hamas. Olha o absurdo que a guerra provoca, né? Exatamente. A gente tem que explicar isso. Poxa. Elo, e falando assim, vamos atualizar, porque eu estou falando de uma entrevista que tem 24, 48 horas, mas agora, domingo pela manhã aqui no Brasil, acabou de sair, eu recebi aqui pela nossa redação, pela nossa apuração, que a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada porque os israelenses mandaram recado de que podem bombardear um novo hospital, o Hospital Al-Quds. Você citou agora há pouco, É isso que eu acabei de falar, exatamente. Então, eu acho que era melhor trazer mais informações sobre isso, se você tiver aí na mão. Eu estou buscando aqui também, mas quer ver? Não, eu vi um post, tá? Eu vi um post do Crescente Vermelho, que é a Cruz Vermelha lá, falando isso, alerta urgente. Mandaram a gente retirar todo mundo do hospital. Eles estão apavorados. Olha, Elo, e só para completar, então, eu tenho a informação aqui na mão. O Tedros, que é o coordenador da Organização Mundial de Saúde, que é WHO em inglês, né? World Health Organization, fez uma postagem na conta pessoal dele no Twitter, dizendo que há informações que chegam da Palestina, reportando um pedido de evacuação do hospital Al-Quds, em Gaza. E isso, ele falou, isso nos preocupa profundamente. Nós reiteramos, é impossível evacuar um hospital cheio de pacientes sem nenhuma garantia para as vidas de quem está sendo tratado desse hospital.
sob a lei internacional, isso é um absurdo, tem que ser protegido, né? Quem está dentro de um hospital, isso não é de agora. Primeira, Segunda Guerra Mundial, das poucas coisas que eram poupadas eram hospitais. Você não bombardeia um hospital. Israel está passando de qualquer limite. Né? Qualquer limite. E olha, tem 2 hospitais ameaçados. Um é o hospital de Al-Shia, que é um hospital enorme, é o maior hospital da faixa de Gaza, e esse hospital de Al-Quds. E em torno deles, nas 2 últimas noites, tem havido bombardeios bem pertinho do hospital. Ou seja, você imagina o clima em que esses médicos estão trabalhando para tentar tratar os feridos e salvar as vidas ali. Eu estava procurando aqui, que eu recebi um print, mas eu estava procurando a conta do Tedros, né? Que é o coordenador, não sei o nome, enfim, da Organização Mundial de Saúde. Acho que é secretário-geral, né? Da Secretário-geral. Secretário-geral. Bom, se a nossa produção conseguir, tá no Twitter dele. Eu não estou conseguindo nesse momento, mas eu vi aqui o print. Eu tenho o print do Twitter dele aqui no meu celular e também no site da própria Organização Mundial de Saúde. Então, não é o Hamas falando, não é o Ministério da Saúde de Gaza falando, é a Organização Mundial de Saúde através do seu coordenador, o Tedros, que foi... O Tedros, eu falo assim com uma intimidade, né? Mas é porque durante a pandemia ele teve um papel muito importante, muito ativo, chamando a atenção do mundo, fez vários pronunciamentos, né? Chamando a atenção para a necessidade de combater o Covid-19. Então ele é um personagem assim que ficou conhecido mediaticamente durante a pandemia. E ele está fazendo esse chamado. Não façam isso, não bombardeiem mais uma vez um hospital na faixa de Gaza. Não tem sentido sugerir evacuação de hospital. Aqui a gente tem cenas de feridos chegando aos hospitais na faixa de Gaza. Então a preocupação desse momento é essa. Há um aviso das tropas israelenses de evacuem o hospital Al-Quds. E outro aviso que é muito cínico: saiam da faixa norte de Gaza, da parte norte, saiam daí. Saiam para onde? Vai para o mar? Vai morrer afogado todo mundo no mar? Alguém aí aprendeu a abrir o mar, que nem na Bíblia? Não tem como. Ou então vai para a parte sul e aí é bombardeado. Eles estão bombardeando? Também. Então é um negócio assim que a gente tem um tom de indignação hoje aqui nessa transmissão, e a Elo falou, tem limite, né? O jornalista lida com fatos, a gente tenta checar, mas não tem como não se indignar com o que a gente está vendo. Então é um negócio assim, é o maior massacre transmitido assim simultaneamente, porque na Segunda Guerra Mundial as imagens demoravam para chegar. No Vietnã foi um pouquinho mais rápido, né, e gerou muita comoção e fez os Estados Unidos perderem no Vietnã. E agora eu estou achando que está indo para um caminho semelhante, só que é muito mais grave, porque agora nós temos o risco nuclear. Nós estamos mexendo com potências nucleares, com o risco de um ataque ao Irã, com o risco de um ataque que envolva outras potências do Oriente Médio. Então nós vamos seguir acompanhando aqui as informações. Se tiver informação sobre essa situação médica ali, que é muito importante, de evacuação de hospital, informação sobre os brasileiros que seguem presos ali na parte sul da faixa de Gaza, poderiam sair por Rafah, mas continua bloqueado. Acho que nós temos um mapa aí, né, para mostrar de Rafah a parte sul da faixa de Gaza, por onde seria a saída dos brasileiros que continuam bloqueados nessa situação terrível. Aí, ó, que é a passagem de Rafah. Olha, um mapa muito bem feito aqui pela nossa equipe de arte, né? Então você tem a faixa de Gaza e a passagem de Rafah. Rafah, então, só para entender bem, Heloísa, você não pôde ir lá, evidente, você ficou mais na Cisjordânia, que é outra área, mas a Rafah é essa passagem. Rafah, Rodrigo, fica a 7 horas de carro do Cairo. Se você for para o Cairo, no Egito, Rafah é a passagem do Egito para a faixa de Gaza. É a única passagem que existe para os palestinos. Se você pegar um carro e for para o Cairo, você leva 7 horas de carro para chegar até aí. É distante e está ali cheia de caminhões de remédios, de mantimentos, de água, de combustível tentando entrar, e Israel controlando a conta-gotas o que entra de ajuda humanitária. Então nós temos um mapa, Israel controla o que entra e não deixa ninguém sair, né? E assim, para todo mundo entender, o Brasil, é justamente aqui que o Brasil tem um avião, Heloísa, que o avião poderia buscar os brasileiros no Cairo, são 300 quilômetros, olha o mapa aí, gente, está na nossa tela, está aí até o mapa na tela, de Rafah até o Cairo, são 300 quilômetros, 7 horas de estrada. Tem um outro aeroporto mais próximo, que eu acho que é esse de Arish, né, que é o que está aí também na tela. Também seria uma outra possibilidade
para buscar os brasileiros. Acontece que Israel não abre a passagem, não permite a passagem nem para entrar comida e combustível e remédio, e nem para sair. Nem para sair. Então, é uma prisão bombardeada. Quando a gente fala que é um apartheid, mas várias vezes a Heloísa já falou isso aqui no ar, e eu também repito, quer dizer, no apartheid você tinha os territórios onde as populações negras eram obrigadas a ficar isoladas ali na África do Sul, né? Só que não tinha bombardeio aéreo. Você tinha o controle, você tinha o massacre econômico, você tinha humilhação, mas não tinha bombardeio. Aqui é pior, porque é um apartheid com bombardeio. Então é um negócio realmente impressionante. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, Rodrigo, para as pessoas não ficarem achando que a gente é que está radicalizando o discurso, né? O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter tem um livro cujo título é Apartheid, que trata justamente da situação dos palestinos. Para a gente não... Um ex-presidente dos Estados Unidos, tá? Não é a Heloísa que está falando isso. Muito importante. O Jimmy Carter está com quase 100 anos, né? Tem 99 anos, está com quase 100 anos. Foi presidente nos anos 70. Tedros Adhanom, Dr. Tedros, que é o secretário-geral da OMS, passando a informação correta aqui, que eu chamei de Tedros, né? Assim, é o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde, uma das principais organizações da ONU no mundo, fazendo um alerta para o risco diante da ameaça israelense de agora, domingo, agora há pouquinho, de evacuar o hospital em Gaza, o hospital Al-Quds, porque senão vai ser atacado pela Força Aérea, ou pode ser atacado pela Força Aérea israelense. Nós vamos seguir acompanhando aqui, nós estamos falando desde as 9 horas da manhã, nessa transmissão especial, um balanço nesse domingo, com a participação da Heloísa Vilela, enviada especial do ICL ao Oriente Médio. Desculpa, Elô. E, além de fazer todo esse balanço da política, geopolítico, as informações, a gente tem a própria viagem, a presença de uma jornalista brasileira lá no Oriente Médio, do lado palestino, porque as outras TVs, a Globo, o SBT, a Bandeirantes eu acho que até menos, tem um bom jornalista que está dando uma cobertura um pouco mais ampla, mas os outros meios de comunicação tem gente do lado israelense, mas não tem. O único que mandou, a única jornalista brasileira, ou uma das únicas do lado palestino, é a Heloísa Vilela. Passou aí 10 dias percorrendo essa região. Então eu queria aproveitar esses minutos que a gente tem aqui na nossa transmissão, Elô, para fazer um pouco desse balanço, desses 10 dias, eu estou certo? Foram 10 dias, né, que você passou aí no Oriente Médio. Assim, o que você poderia dizer, as suas impressões, lembrando que a Heloísa foi para Jerusalém, Ramallah, Jenin, Belém. Eu fiquei muito impressionado com aquele dia que você foi a Jenin, que é uma espécie de um campo de refugiados, e você estava transmitindo ali ao vivo no ICL Notícias com o Eduardo Moreira, a Vivian, o William, e de repente você pegou as crianças, né, desocupando uma casa que tinha sido alvo de bombardeio, tinha sido alvo de ataque. Então eu queria que você trouxesse para a gente as suas impressões, o que fica de mais marcante nesses dias na sua passagem aí pelo Oriente Médio. Essa visita a Jenin, eu fui lá porque eu sabia que na véspera, 2 dias antes, havia um míssil de Israel tinha destruído uma mesquita. E essa mesquita fica no alto do campo, é um campo de refugiados mesmo. Eles chamam de campo, isso foi uma coisa que me impressionou muito, porque desde que eu sou pequena, que eu ouço falar de campo de refugiados palestinos, eu imagino aquela cena cheia de barraca, não é isso? Você claro, chega lá, não. É uma comunidade carioca. É uma comunidade carioca. Aquelas ruezinhas que vão subindo, as casas, e a construção desordenada, porque com o tempo as casas foram sendo construídas, uma do ladinho da outra, e vai. E aí eles começam a me mostrar várias coisas. Primeiro eu vou subindo, o rapaz que está me acompanhando fala: você está ouvindo esse barulho? Eu falei: não, tô ouvindo um zumbido. Ele falou: pois é, drone, o dia inteiro. Aí tinha uns panos que eles colocam nas vielas, que é justamente para dificultar a visão dos drones. Mas assim, ainda assim, ele me mostra as paredes todas esburacadas de bala, né? Bala do exército israelense nas incursões que costuma fazer nesses territórios, nesses acampamentos, né? Campos de refugiados. Isso aqui é Jenin? Você tem a imagem na tela? Essa aqui é Jenin, Lu? Eu acho que é. Eu acho que isso é Jenin. Aí o que acontece? Tem a cidade de Jenin e tem o campo de refugiados de Jenin. Por quê? E isso acontece em várias cidades palestinas. Quando houve a criação do Estado de Israel, em 1948,
mais de 700 mil pessoas foram expulsas das suas casas e foram morar ao redor dessas cidades, nos campos de refugiados, que eram barracas, eram tendas, hoje em dia são, então, comunidades. Você vê aí, Rodrigo, essa viga que era da mesquita, assim, ela parece uma borracha, né, que se dobrou ali. E dentro dessa mesquita, foi essa imagem que realmente chamou a atenção de muita gente, havia várias crianças nos escombros da mesquita, recolhendo livros, mapas, cópias do Alcorão, e empilhando isso tudo do lado de fora, tirando o que dava para resgatar dali de dentro e colocando do lado de fora. Isso é um cartaz que tem na entrada do campo de refugiados de Jenin, com vários dos moradores que já morreram nessa resistência e nessas incursões militares de Israel, nesses campos que não deveria ser nem de acesso às forças de Israel, porque são áreas dentro do Acordo de Oslo consideradas áreas A, que são as áreas que só quem tem autoridade é a autoridade palestina. Esse é o tipo de pano que eu falei que eles colocam para dificultar. Para evitar o drone, né? Para evitar o drone israelense, é isso? Exatamente. Para evitar que eles vejam, né, o que está acontecendo ali de baixo. Então isso foi muito impressionante, as crianças foi muito impressionante. Agora, na saída desse campo de refugiado, isso foi uma coisa, eu não sei como é que acontece com você, né, Rodrigo, mas nessas viagens que a gente faz para acompanhar o que acontece numa área onde a gente nunca foi, tem sempre uma imagem ou duas que não saem da nossa cabeça. Para mim é assim, não sei para você, mas... E saindo desse campo de refugiados, a imagem que mais me abalou foi um cemitério improvisado, que tinha ali umas 15 covas, umas 15 sepulturas. Improvisado por quê? Porque não tem mais espaço nos cemitérios da cidade para colocar ninguém. Então eles fizeram ali um cemitério improvisado. Tinha um rapaz de 13 anos regando a sepultura do tio dele. As sepulturas todas verdes, floridas, bem cuidadas, cheias de vida. Olha a contradição. E o menino de 13 anos regava a sepultura do tio dele. Quando eu olhei a foto do tio dele, que é a foto de quando ele morreu, era um rapaz de 19, 20 anos. Era um tio de 20 anos, quer dizer, era um tio jovem, super jovem. Exatamente. E atrás dessas covas já tinham outras sendo abertas. E aí, no dia seguinte, eu saí de lá, no dia seguinte houve mais uma incursão militar israelense nesse campo. Soltaram 2 mísseis nesse campo, depois que eu estive lá, e morreram mais 3 pessoas. Então eu já vi a cena de mais 3 pessoas sendo enterradas nesse cemitério improvisado. Isso foi genial. Elô, só para deixar claro para a turma aqui, quando a gente fala de Palestina, não estamos falando de faixa de Gaza. Isso aqui, teoricamente, não é a área do conflito de agora. Por isso que quando se diz assim, Israel está respondendo... Olha o rapaz que eu falei, o tio Olha aí. Esse é o cemitério que você falou, cemitério improvisado. Lembra realmente muito alguns lugares do Brasil. É claro que as inscrições, a letra, eu imagino também que os sons da rua sejam muito diferentes, né? Porque isso a gente não consegue trazer aqui com tanta precisão. Mas o Brasil tem as covas sendo abertas lá atrás. As novas covas. Então esse é o cemitério improvisado em Jenin, né? Diante do massacre que acontece também na Cisjordânia. Isso não é Gaza, hein, gente? É Cisjordânia. Isso é Cisjordânia. Outra área muito impressionante foi também o campo de refugiados de Belém, né? Em torno de Belém, muito forte, muito. E eu acho que mais do que forte é esclarecedor, porque às vezes só mostrando para as pessoas entenderem o que é a realidade ali. Isso para mim foi fundamental. Eu vim para cá querendo entender, querendo ver e querendo mostrar o que é a vida nessas cidades palestinas cercadas de assentamentos de colonos judeus e na presença do exército israelense. Então, nesse campo de Aida, em torno de Belém, eu consegui ver isso com muita clareza, porque o rapaz que me levou é um rapaz de 33 anos, nasceu ali, os avós dele foram para lá quando houve a criação do Estado de Israel. Então, a família está até hoje lá, né? Porque ninguém consegue voltar. Claro, o direito de retorno
nunca foi sequer discutido nos acordos de paz. No acordo de Oslo ficou para depois. Depois a gente discute isso, que é um ponto central para os palestinos. E nesse campo, ele subiu num prédio de 4 andares para me mostrar o muro que cerca o campo. Isso aí é a mesquita, pessoal, não é isso aí não. Não, só para assim, só para ali é a mesquita. Só para o pessoal, assim, enquanto a nossa produção vai localizando as imagens, a Heloísa até agora estava falando de Jenin, que é uma coisa, mas é na Cisjordânia, e agora ela começou a falar de Belém, que é outra cidade, outra região, e eu estava ao vivo nesse dia no ICL Notícias, né? Aí a Heloísa se deslocando pelas estradas precárias, algumas até para fugir dos controles do exército, né, Elo? Em alguns momentos Exato. Vocês pegaram estradas de terra, e aí em Belém ela descrevia, é um outro local que tem aquele muro, aí fica muito didático para a gente entender o que é o apartheid, o que é o apartheid, que não é só em Gaza, é também na Cisjordânia. Você puder ir descrevendo para a gente, Elo, aqui é uma das estradas que vocês pegaram aí para tentar... Isso é o seguinte, a gente teve, vocês viram ali os militares israelenses, a gente teve que dar a volta e não podia pegar a estrada, só que os motoristas aqui sabem das coisas, né? Então eles subiram um morro, desceu outro, pegou a estrada mais na frente e a pista que era de mão única, eles improvisam em mão dupla até ter uma passagem qualquer no canteiro e ir para outra pista novamente. Ou seja, dão um rolê ali, dão uma volta nos militares. Essa é a entrada do campo que eu falei para você de Belém, Aida, que é essa chave gigantesca no alto, né, da entrada, o símbolo principal deles do direito de retorno às suas terras. Nesse muro você está vendo rostos pintados de presos políticos desse campo de refugiados. Alguns deles estão condenados à prisão perpétua, alguns saíram, 3 deles foram libertados em troca de um soldado israelense e foram mandados para Gaza. Não foram mandados de volta para casa deles e não puderam mais ver a família e ficar em Gaza. Esse é o Mohammed, que eu falei para vocês, o rapaz de 33 anos que me levou lá no alto desse prédio para ver o muro. Olha só isso. Esse é o muro que Israel construiu a partir de 2004 para isolar a população. Essa área verde que você está vendo na frente do muro era o lugar onde ele brincava quando era criança e que as famílias cultivavam juntas. E aí, nessa cena, ele aponta lá no fundo aquele assentamento de colonos judeus, pertinho da área onde ele mora. E esse muro, Rodrigo, tem 7 torres de observação do exército israelense, além deles estarem sendo vigiados por 20 câmeras de segurança. Então, como ele disse, não só eles estão cercados, obviamente, visivelmente cercados, como também estão o tempo todo vigiados, e Israel, segundo esse rapaz, usa esse campo de refugiados como local de treinamento. Manda os seus soldados volta e meia para entrarem no campo e prenderem. Você acha que tem mandado de busca, né? Claro que não tem. As pessoas não sabem nem por que estão sendo presas. Existe uma figura criada pelo governo de Israel, uma figura jurídica, que é o preso administrativo, uma coisa assim. Que esse aí não sabe por que é preso, não sabe quanto tempo vai demorar, se vai ser julgado, se não vai ser julgado. Isso é usado para crianças a partir de 12 anos de idade, Rodrigo. Crianças de 12 anos de idade passam por isso. Eu entrevistei um senhor que trabalha numa organização que só se dedica a dar apoio jurídico para as famílias e para as crianças. E as crianças, a partir dos 12 anos, podem ser presas. Tem algumas que ficam em solitárias, em média 16 dias, sem contato com ninguém. Eu fiquei muito impressionado com essa parte. Você foi muito feliz do ponto de vista jornalístico, né, de conseguir ir para essa parte alta com esse guia, vamos dizer assim, com o morador, né, com a pessoa que vive lá, porque ali a gente consegue visualmente compreender tudo o que acontece. Então, de um lado, Palestina, o muro com aquelas torres que parecem de um campo de concentração, o nome é esse, parece um campo de concentração. Do outro lado, as oliveiras, que são super importantes do ponto de vista econômico e simbólico, ali, ó, o muro e atrás do muro, cultural, é tradição, as oliveiras, né, que foram plantadas pelos palestinos e hoje eles não têm acesso às oliveiras em muitas áreas. Eu via também um vídeo, aí não foi seu, Heloísa, de outras pessoas na internet,
de colonos israelenses, porque ali atrás, a Heloísa explicou para a gente, ali atrás, do outro lado, depois das oliveiras, tem o colonato, né? A comunidade israelense da ocupação. Em alguns lugares, os colonos descem armados e atiram se os palestinos ousam avançar até as oliveiras, mesmo onde não tem muro. Mesmo onde não tem muro, eles são oprimidos, não podem nem recolher as oliveiras, né, para fazer o azeite, para fazer, enfim, o alimento é a base, uma das bases da alimentação dos palestinos. Então, esse muro, para mim, é o símbolo do que o Jimmy Carter chama de apartheid, do que a gente pode chamar de apartheid. Não tenho dúvida nenhuma em dizer que o que acontece aqui é um apartheid, né? É muito semelhante e até pior em vários sentidos do que aquilo que acontecia na África do Sul. Lembrando que Israel era um dos estados que dava apoio aberto ao regime do apartheid. O Mandela era inimigo de Israel, porque ele denunciava, né, Heloísa? Ele denunciava o apoio econômico, a parceria de Israel com o regime do apartheid na África do Sul. E aí você vai, aí o New York Times vai criticar um editorial de um jornal chinês porque diz que os Estados Unidos estão do lado errado da história. Eles estão sempre, né, com muita frequência. Eles já estavam no caso do apartheid e continuam, como estiveram do lado errado da história em todos os casos de ditaduras militares na América do Sul. Não é nenhuma novidade que eles escolhem bem mal o lado da história onde querem estar, né? Então nós estamos dando uma repassada aqui nos principais pontos por onde a Heloísa Vilela circulou nos últimos 10 dias, além de Jerusalém, né? Nós mostramos aqui outras, né? Belém, gente, Belém é a Belém da Bíblia, enfim, das histórias de Cristo e tudo, é a Belém. Então, Belém, Jenin, Ramallah, que é a capital da Cisjordânia, e Jerusalém. Será que você pode falar um pouquinho para a gente da sua experiência em Jerusalém, que é uma cidade tão importante para 3 religiões monoteístas do mundo? Heloísa, a sua impressão de Jerusalém? Olha, vou falar um pouquinho de Belém, porque eu estive lá para visitar esse campo de refugiados, mas também entrevistei uma pessoa que trabalha numa organização que faz um trabalho para levar a voz dos palestinos para o mundo e tal, que fica mais na cidade de Belém. E aí eu dei uma passada rápida, não sei se você conhece... Se você conhece Belém, tem uma praça principal onde você tem, num fundo, uma mesquita linda e do outro lado a Igreja da Natividade, que também, claro, é um ponto histórico fundamental e da história da religião, das religiões cristãs, né? A Igreja da Natividade, onde nasceu Jesus, enfim. Eu não vou nem começar a falar muito, porque meu conhecimento bíblico é zero. Mas eu queria entrar na igreja para aproveitar que eu estava lá e ver, né? Porque ele disse que é linda. Tudo fechado por causa da situação que o país está passando, né? Por causa da situação da guerra. Então, tudo fechado, tudo vazio, tudo fechado. E em Jerusalém, no lado judeu, também quase tudo fechado, muita segurança, ninguém na rua. E aí a gente vai para o lado árabe. É uma quantidade de gente, aquela movimentação, comércio, comida, os bares, restaurantes, totalmente diferente. Então, eu encontrei uma Jerusalém totalmente dividida com vida, muita vida de um lado, no lado árabe, e nada acontecendo do outro lado. Na minha opinião, a Heloísa Vilela está fazendo um trabalho excepcional nessas reportagens. Ela está fornecendo informações valiosas e insights importantes sobre um conflito complexo. Eu também quero parabenizar o ICL Notícias por trazer essas reportagens para o público. Eles estão fazendo um trabalho importante para informar as pessoas sobre o conflito israelo-palestino. Espero que Heloísa Vilela continue seu bom trabalho e que o ICL Notícias continue trazendo reportagens de primeira para o público. No vídeo, os autores fazem uma análise dos principais acontecimentos da guerra de 2023. Eles falam sobre o ataque surpresa do Hamas a Israel, a resposta militar de Israel e as negociações de paz que foram realizadas. Eu concordo com o autor em que o ataque do Hamas foi um ato terrorista que não pode ser justificado. No entanto, eu também acho que a resposta militar de Israel foi desproporcional
e causou um grande número de vítimas civis. Eu acho importante lembrar que o conflito israelo-palestino é um conflito complexo com raízes históricas profundas. Não existe uma solução fácil para esse conflito, mas é importante buscar uma solução pacífica que respeite os direitos de ambos os lados. Conclusão. No geral, eu achei o vídeo original, bem informativo e objetivo. O autor fez um bom trabalho de contextualizar os acontecimentos da guerra e de apresentar as diferentes perspectivas envolvidas no conflito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado!